Como foi o seu primeiro semestre de 2025 no day trade? Fizeram dinheiro? Conseguiram ser lucrativos? Vocês conseguiram seguir aquela meta, aquele plano lá no início do ano, lá de janeiro, de que vocês seguiriam um plano até o meio do ano para ver se seria lucrativo ou não? Que você seria disciplinado, que você seria um cara que executaria somente aquele plano? Qual foi o resultado? Vamos ver? Então, logo após a vinheta, nós veremos o resultado do primeiro semestre do método Águia no dólar. E também faremos um resumo das operações que nós executamos no dólar essa semana pelo método Águia na sala educacional do Felipe L3. Método Águia vai te guiar com foco preciso. É só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto Sejam pra bem-vindos para crescer. mais um semanal do Águia. Eu sou o Fábio Tencourt, o Águia Trader, sou operador de dólar há mais de 6 anos. Desenvolvi o método Águia, que é um método lucrativo que é uma maneira que eu achei de nós tirarmos dinheiro deste mercado de day trade que é tão difícil. Então, o método Águia é o que eu opero já há anos, tá? Então, ano passado a gente fechou no gain, no lucro, uma lucratividade muito boa operando o método Águia. 2023 também fechamos positivo operando o método Águia, 2022 também. E agora nós estamos em 2025. E o que acontece? Lá no início do ano, teve algumas pessoas que eles falaram assim: não, eu vou operar o método Águia porque eu quero ser lucrativo no mercado, né? E aí o que acontece, né? Aí a gente fala assim sobre lucratividade. O lucro do método Águia ele é baseado em cima da sua margem de garantia. Qual é a margem de garantia para nós operarmos o dólar em cima do método Águia? R$ 2.000 por contrato. Então, se você quer operar com 5 contratos, você tem que ter 10 mil na conta. Se quiser operar 10 contratos, 20 mil na conta. Então é assim. Para a gente começar, tá? Para a gente poder começar a calcular, fazer as contas. O que que acontece? Muita gente começou lá em janeiro empolgadão. Não, vamos seguir o método Águia e vamos, né? Na época eu acho que nem era método Águia ainda em janeiro, né? A gente mudou de nome mais para cá, né? Não me lembro agora qual foi o mês, né? Mas era operacional do Águia. E aí, o que é que acontece? Né, no meio do caminho já nem tá mais. A gente que até nem tá mais nem operando, né? Já desistiu, né? E tem gente que já tá outros operacionais, a gente já saiu da sala, já tá aí, né? Vivendo sua vida, né? No mercado financeiro, de day trade, né? Sem o método ARC. E também teve outros que começaram também com outras estratégias, né? Cada um lá em janeiro faz as suas promessas, né? Ah, esse ano vai ser diferente, né? Já estou há vários anos fechando no vermelho. Esse ano vai ser no game, vai ser no azul. O que que acontece? Não sei qual é o resultado deles, mas eu sei do método Águia. Porque eu, lá em janeiro, estava decidido que eu ia seguir o método Águia. Então chegamos em junho, né? Metade do ano, operando o método Águia. Qual foi o resultado do método Águia? Tá? Em pontos. A gente calculando em pontos e somente assim, ó. O nosso cálculo é assim, ó, é somente alvo ou stop. Aqui a gente anota isso. Alvo ou stop. Algumas operações eu faço parcial, quando passa de 7 pontos, eu faço uma parcialzinha ali de 30% dos contratos com 7 pontos e depois é alvo. Depois eu não faço mais nada. Ou é alvo, ou daí volta, né? Volta na proteção. Esse tipo de cálculo, ele se compensa no sentido de que algumas operações, elas dão 7 pontos e depois voltam, ou te tira na proteção, né? Que é no break-even, e depois stopam. E aquelas que vão até o alvo, né? Esse custo, essa perda que tem, daqui a pouco, o alvo é 10 pontos, tu saiu com 7, tu teve uma perdinha ali, né? Tu não vai sair com cheio, mas também não é nada significativo que dá aquela compensada em aquelas vezes que você te faz as parciais com 7 pontos
e aí elas estopariam, mas só que no caso tu não tomou stop porque tu saiu na proteção. Então se compensa. Alguns pontinhos para cima, os pontinhos para baixo, eu não tenho o cálculo ideal disso, mas eu tenho o cálculo certo do alvo do águia, alvo ou stop. Algumas operações que estão anotadas, né, nesse relatório, ela chegou tipo assim, ó, o alvo era 12 pontos, ela chegou a 10 e voltou e estopou, é anotado o stop, tá? É anotado. Então, tipo assim, pode ser melhor daqui um pouco, mas vamos 880. Ou é alvo ou é stop. E aí, o método Águia, esse ano, né, agora, fechando Hoje foi o último dia da gente operar o contrato do dólar, o November, né? Então, a partir de segunda-feira já é outro contrato, então encerrou. Segunda-feira é para ser o dia de pagamento, aquela coisa assim, rolagem de contrato, né? Se opera levinho, embora a gente vai anotar a pontuação, se for para cima ou para baixo, mas também não vai ser nada absurdo que vai mudar demais isso aqui. Mas vamos fazer até hoje, vamos fechar hoje. Pode melhorar, segundo, pode, né, diminuir, mas também nada demais. Mas vamos hoje. Zerou hoje, tá? O que que acontece? O método Águia, ele fechou com 301 pontos, tá? 301 pontos. Isso dá uma média de 50 pontos por mês. 50 pontos por mês, operando com 10 contratos, dá em torno de 5 mil bruto. Aí depois tem taxas, tem imposto, assim, dá uma média de 3.500, né? Que sobra ali, né? O líquido, né? Com todas as despesas e taxas e mais o imposto e aquela coisa assim. Então, o que acontece? Se a gente for pegar no bruto, ele deu em torno de 150% de lucro, em cima do capital investido de 2 mil por contrato. Porque a cada 200 pontos, ele paga 100% do teu capital alocado, né? Claro que daí, daqui a um pouco, é, tem que ser acima de 200 pontos para pagar as taxas, os impostos, que não tem que nem. Mas vamos falar no bruto, né? O bruto, que é o legal, né? Quando a gente mostra ali, até quando a gente mostra alguma automação ou algum um robô, alguma coisa assim, a gente mostra todo, né, aquela performance que o robô teria feito de um certo período. Só que, claro, ali tem que botar, daí te dá um valor, tu acha, nossa, né? Tô 300% no ano passado. Mas aí tem que botar taxas, tem que botar o preço da automação, o preço da plataforma, os impostos, um monte de coisa, né? Mas vamos para o bruto. Então, no bruto, 301 pontos. Alguns pensam assim, nossa, 301 pontos, mas eu conheço trader que faz isso aí por mês. É, vai lá, né? Então, opera lá o personal dele, né? Que legal, né? Vai lá, o cara é bonzão, o cara faz 300 por mês. Opera o personal dele. Mas eu sei que eu opero o Águia e eu sei que eu sou consistente com o método Águia. O método Águia ele é consistente. Ele é lucrativo, muitos pontos para frente. Já estamos com 300 pontos para frente. É muito bom, tá? Dá uma média de 50 pontos por mês. Por quê? Porque agora, junho, foi o mês de drawdown, no primeiro mês do ano de drawdown, tá? Ele fechou com menos 15 pontos, né? Incríveis, né? 15 pontos, né? Quebra contas, né? O famoso quebra-contas, né? Claro que não, né? 15 pontos um pouco começa o mês, dá 2 gains no dia ali, já acaba, já passou o drawdown, já estamos positivo de novo, né? Mas é assim, né? Day trade é assim. Ele é imprevisível. Eu não tenho como confirmar nada. Não tem como alguém confirmar lucros de 20% ao mês, garantidos. Não tem como. É mercado financeiro volátil, cheio de coisa. Todo dia é uma notícia, é uma guerra, é uma bomba, é um monte de coisa acontecendo e a gente está aqui nesse meio sobrevivendo, sendo lucrativo. E conseguimos ser lucrativo. Pensa bem, né? 301 pontos, 650% de lucro em cima do teu capital investido. Só que a gente que opera, aí é que tá. É confiar no personal e a gente clicar. Ah, Fábio, mas tu pegou esses 300 pontos? Tu tá com esses 300? Não, não tô com 300 pontos. Mas eu tô quase. Algum, alguns pontos para trás, porque eu não consigo pegar todos. E ainda como a gente faz aquela parcelzinha, aquela coisa aqui, parará, a gente consegue, né, ficar para frente.
Mas não tem, realmente é muito difícil pegar todos, não dá, né? Só que a gente coloca uma margem ali. Mesmo tu colocando uma margem de perda de pontuação de 10, 20%, ainda assim é lucrativo. O problema é fechar no vermelho. O problema é tu ter uma estratégia que ela te tira o teu dinheiro. Tu, em vez de estar subindo, né, lucrativamente, tu tá descendo. Ela te dá uma falsa impressão de lucro. Tu olha lá, não, mas peraí. Olha só, né? A estratégia fechou com 30% no lucro. Só que ela fez tanta operação, ela fez que no final ganhou 5%, né? E qualquer mesinho de drawdown, tu já deslancha, vai lá para 30, 40% para baixo. Então, isso não é bom, isso não é lucrativo. Agora, o método Águia é lucrativo. Dessa maneira. Uma média, duas, três operações por dia, uma pontuação boa, né? Esse primeiro semestre a gente teve momentos ruins, tivemos semanas estressantes, desgastantes, tivemos dias ruins, dias que a gente sai daqui frustrado, que é, né, a gente poderia ter saído com dinheiro, porque a gente quer ganhar todo dia. Mas a gente teve dias muito bons aqui, né? Até mesmo na sala aqui do Educacional Filipelli, quando a gente pegava alguns águias aí, alguns alvos bons, era a águia voando. Pô, a gente fez um trade esse ano de 21 pontos, né? Então a águia voando. E nesse mesmo dia teve um outro trade, mas de 30, só que daí, pô, a gente já tava tão empolgado, aí deixamos 30 pontos aí. Mas tudo bem, né? É nessas que a gente às vezes perde, né? Perde alguma pontuação do método, mas ainda assim é lucrativo. Pensa bem, com todos os transtornos que tiveram, o Águia, digamos, deu 300 pontos, digamos não, né? Ele deu 301 pontos, né? De lucratividade até agora. Digamos que você olhasse o seu relatório de performance hoje, do início de janeiro até agora, e você visse ali, ó, que você estaria 150 pontos no dólar para frente. Para frente. Não seria legal? Não estaria bom? Tipo assim, já, né? Tá para frente. Já tá sendo um ano diferente, um ano lucrativo, né? Só que acontece, você coloca lá, ó, relatório de performance de janeiro até hoje, 27. Aí você olha assim, ó, aquela escadinha lá no vermelho lá, né? Aí não dá um aborrecimento. Se você tivesse operado meia boca o águia, você estaria para frente. Meia boca. Não, né? Operei ali, não peguei tudo, estaria para frente. Positivo. Operacional simples, lucrativo e consistente. É isso que a gente precisa. É garantido que o próximo mês agora vai ser de ganho, porque, né? Pô, ele tava 7 meses no gain. Aí agora teve um de drawdown, no loss. Agora, daqui a pouco, o cara pensa assim: próximo mês é certo que vai dar lucro, né? Claro que não, né? Nada é certo aqui no mercado. A gente não tem garantia de nada. Eu não tenho como garantir. Ele deu 20%. Na verdade, não foi 20%, eu acho que foi uns 15%. Se a gente fizesse conta, uns 15% de lucratividade no mês, né? Não tem como garantir. Aí tu pensa, pô, 15% em um mês é o equivalente a um ano lá no CDI, CDB lá, sendo que lá também tem imposto, né? Lá é 1% ao mês e tu ainda tem desconto. Então aqui, tipo assim, em um mês, daqui um pouco, por exemplo, março. Março foi um mês muito bom, né? Março é realmente um dos culpados de ter chegado já a 300 pontos, né, em junho no dólar, porque ele deu mais de 120 pontos em março, né? A gente só ganhava, era incrível. Pagava toda hora, só pagava. Tinha até esquecido que existia stop em março, porque pagou muito, muita gordura para fazer, muitos pontos para frente, né? E aí isso foi mais de 50% do mês de lucro em cima do teu capital, entendeu? Imagina, você foi, imagina, você opera com 10 contratos, você tem 20 mil na conta. Em, em março, deu para fazer 12 mil. O cara pegasse tudo, fazia 12 mil, operando 10 contratos. 12 mil. Não, não é legal? É legal? O que acontece? No day trade é assim. Tem meses que vai dar bom, a maioria dos meses. É uma estratégia lucrativa. E tem meses que vai dar ruim. Junho foi o mês ruim. Pô, fechamos 15 pontos negativos.
Pô, 15 pontos, cara. Daqui a pouco, terça-feira, a gente faz já uma operação que paga 10. Na outra operação já paga 10, já estamos para frente, já pagou as taxas, já estamos lucro de novo. Por quê? Porque eu sei que o método vai ser lucrativo. A gente só não sabe os dias que vão ser mais lucrativos e menos lucrativos. A gente vai ter que operar. A gente tem que, quando aparece o método Águia ali, a gente abre a operação, estopa no lugar certinho e sai no alvo. O método Águia, ele não vai te arrebentar, ele não vai quebrar tua conta num dia, numa semana. Não tem, ele não vai fazer isso. Entendeu? Só se for num dia, só se o mercado se transformar de uma coisa que nunca aconteceu até hoje. Mas isso não tem como. Não vai acontecer o que nem aconteceu essa semana, né? Do tal do copy trade lá, que quebraram-se contas, né? Talvez até não quebrou contas, porque é alguém que tenha, né, 100 mil para investir num copy, daqui a um pouco é 10% do seu capital, né? Aquela coisa. Mas mesmo assim, né? É uma coisa que choca, né? E essa é a realidade de quem não tem um plano e de quem confia em traders que são autodestrutíveis e destrói quem tá junto com eles, né? Mas a ideia é essa, é mostrar para vocês que o método Águia, ele é lucrativo. É lucrativo todo mês? Não. É lucrativo todos os dias? Claro que não. Talvez um ano, talvez não, mas por enquanto, né? Desde que eu conheci, desde 2022 e fazendo backtest para trás, ele é lucrativo. Então, claro, tem anos que são mais, tem anos que são menos. Teve ano que a média foi mais ou menos 200 e poucos pontos de lucratividade, né? Ah, é 100% do teu capital alocado em um ano. Um monte de taxa, um monte de coisa. É azar que seja, que tenha lucrado 50% em cima do capital. Ainda é muito lucro, entendeu? Qualquer coisa acima de 20% é muito lucro. É muito. 100% né? Pô, 100% em 6 meses é muito lucro, gente. Muito lucro. A realidade é essa. Não existe ilusão, não existe mágica, não existe. Ah, eu entrei com R$ 1.000 e todo o mês eu saio com 3 mil, 4 mil daqui. Isso aí não existe, é loucura, é conversa fiada, é mentira. E a galera que faz esse tipo de promessa, a galera que faz esse tipo de promessa de 1% ao dia, 20% ao mês, 50%. Essa galera aí, ó, elas têm que ser cancelada total. Vocês que são os consumidores disso, que estão buscando, né, é, estratégias, buscando ensinos, buscando. Saem disso. Sai dessa galera e fica ostentando. Tu vai ver lá o perfil da pessoa. Parece mais um perfil de modelo do que de trader. Porque o cara, tu vê que o cara é só ostentação, é só vida. Parece que, né? O cara, a impressão que dá é que ele não tem nem tempo pra operar, porque o cara tá só é, andando de lancha, é na praia, é pulando de bungee jump, é visitando não sei aonde, e tal, não sei o quê. Aí, tipo assim, tá, mas peraí, cadê? Né? O cara. Porque a gente sabe que a realidade, não, daqui a pouco o cara não abriu uma operação no mês lá e tá dizendo que, isso aqui é vida de trade, sabe? Então, vamos focar. O que acontece? Agora vamos encarar o próximo semestre de 2025. Qual vai ser a nossa estratégia? Método Águia. Pronto. No dólar. Ah, mas o método Águia dá para usar em outros ativos? Dá, né? Eu só não tenho parâmetro, eu não fiz o cálculo, não sei quantos pontos para frente estaria se eu estivesse operando o método Águia no índice, ou no BIT, ou em mercado Forex, não sei, mas eu tenho certeza absoluta que seria lucrativo. Mas essa aí não tem, lucrativo e olha, muito melhor do que o desempenho que daqui a pouco você teve aí com o seu operacional, que talvez você ainda não confie muito nele. Aquela coisa simples assim, eu gosto de operar assim, mas ainda, né? Tu entra e fica com o pé atrás, tipo, será que tá certo? Será que vai ser lucrativo? Será que vai dar dinheiro? Né? Então é isso, né? Então, passando para vocês, o método Águia no mês, no ano
de 2025 no primeiro semestre e está com 301 pontos para frente. Então, daqui a 6 meses, vamos fazer um vídeo novamente mostrando o relatório, né, do segundo semestre e o relatório anual, para ver se foi lucrativo o método Águia, que é a maneira muito simples. É simples, mas não é fácil. Às vezes a gente se atrapalha. Essa semana eu me atrapalhei, né? Às vezes acontece. Em fevereiro eu me atrapalhei e agora eu me atrapalhei em junho. Então estamos aí, né? Cada 3 meses uma atrapalhadinha e a gente acaba deixando de lucrar. Que nem essa semana teve alguns erros e não entrou aqui. Se eu tivesse corrigido, estaria melhor a pontuação. Não estaria, né? Estaria. Mas não é diferente. Não vai ser 10 pontos para frente, 10, 20 pontos para frente, para trás, que vai mudar. Ainda é muito lucrativo. Então, muitos pontos para frente. Outra uma coisa é, imagina assim, você vem operando, né? Um contratinho, dois contratinhos ali, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Aí daqui a pouco, exatamente no mês de junho, tu decide assim, não, eu vou aumentar o número de contrato para 5, para 10. E aí foi o mês de drawdown. Aí parece que, quebrei a conta, né? Não, mas é que é proporcional, né, ao número de contratos. Então tenta não ficar mudando toda hora. E nem alterar demais, não mudar muito. Por exemplo, claro, de 1 para 2 tu já aumenta ali 100%, né, né, do seu capital, né, alocado, né? Mas assim, digamos que você já tá com, então eu já opero com 5, né? Vai mudando, vai para 6, 7, que daí tu não fica muito distante daquilo ali. Se dá um mês ruim, tu não passa aquela impressão de tu ter devolvido tanto dinheiro. Na verdade, tu devolve alguns pontos. E é pontos, assim que tu tem que entender o teu operacional. Por pontos. Quantos pontos tá? Aí tu faz a conta. Se eu tivesse operado o método Águia com 100 contratos de janeiro até agora, quanto de dinheiro teria feito? Se eu tivesse operado com 50, com 25, quanto dinheiro? 10. Ele já arredondou aqui, fez 10, se fosse 5. Então, tipo, é assim, é uma média, né, proporcional ao número de contratos. E aí tem que ver o pontos. Daqui a pouco operou um mês com um, depois no outro mês já foi para 4. Aí, né, tem que ver. Mas calcule sempre por pontos a sua estratégia. Tá? O que interessa é isso, é pontos. O financeiro, se é consistente o número de contratos, né? Se tem aquela, né, estabilidade em número de contratos, ok. Mas se não, não tem como, é difícil, né? Não dá para ser pelo financeiro se toda hora tu tá alterando o número de contratos, tem que ser por pontos. Aí tantos pontos, tantos pontos. Aí tu faz a conta certinho, fecha. Beleza, pessoal? Então é isso. Não confie em ilusões, não existe mágica, existe disciplina, existe dedicação, existe consistência, regras. A gente chegar aqui, entender que os dias ruins existem, a gente não ganha todo dia, mas no final a gente é lucrativo. Dá dorzinha de cabeça, baixa a pressão ou sobe a pressão de vez em quando. Acontece. Acontece. Isso aqui é território, né? Território selvagem, mercado financeiro. Mas se a gente tem um plano, a gente consegue sobreviver ainda e tirar dinheiro daqui. Tá bom? Então vamos para o resumo das operações que nós fizemos essa semana no dólar, aqui na sala educacional Felipe L. Trader. Já vou adiantando que foi um loss de 14,5 pontos essa semana, tá? Bom, para mim foi um pouquinho mais, porque eu não peguei uma operação que pagou 15 pontos e era um águia absoluto, um águia visual bonito, com promoção e pagou 15 pontos. Foi uma pena que na hora eu não estava aqui na frente para pegá-lo. Mas nessa janela operacional das 9 até as 14 horas, esse águia conta. 15,5 pontos, né? Então a semana foi de 14,5 pontos de loss. Então, vamos lá para o resumo das operações. Então, vamos lá para o resumo, né, das operações que nós fizemos no método Águia. Vamos ser breve, até porque a primeira parte do vídeo ela foi um pouco mais longa, devido a ser o fechamento de semestre, né, o relatório aí. Então, vamos lá. Segunda-feira, dia 23, parecia que ia ser uma semana diferenciada, tá? Porque a gente começou com um gain aqui, Candle 12. E depois a gente fez um outro gain no Candle 12. E aí, tipo assim, pô, já estamos aqui com 14 pontos, legalzinho. E aí, o mercado, ele acaba nos dando uma outra oportunidade aqui, ó, no Candle 54. E aí, aqui rolou um stop.
tá? Então, devolver um pouquinho dessa pontuação aqui. A gente nunca sabe, né? Ah, por que que não parou com dois gains? Porque eu não sei, podia ser o terceiro gain. E é assim que o método Águia é lucrativo. Ah, mas tem que saber. Para o método Águia, para ser lucrativo, é assim. Apareceu um Águia dentro de uma janela operacional, no caso aqui das 9 até as 14, nós entramos na operação. É assim que o método Águia funciona, é assim que ele é lucrativo. Então foi isso. Segunda-feira, dois gains e um stop. Aí a tal da terça-feira, né? Essa aqui foi pra matar, né? Terça-feira. Cê sabe que eu tenho. Normalmente os dias ruins, a grande maioria é terça-feira. Se a gente tirasse as terça-feiras, daqui um pouco seríamos mais lucrativos. Tenho essa impressão. Segunda-feira, tá? A gente teve um stop aqui no Candle 8, tá? Porque ele faz esse pivôzinho aqui, ó. E aí, stopa no Candle 8. Depois tivemos um violino. Bah, esse violino aqui me tirou do sério, hein? Já começa até a me subir a pressão, só de lembrar. Ó, tivemos essa entrada, sofremos um violino por meio ponto. No cheio nem estopou. Foi tão cachorreira esse stopping que lá no cheio não estopou. E aqui no mini estopou. E aí depois foi pro alvo. E né? Nervos de aço, né? Para aguentar esse tipo de coisa, né? Sendo que a gente já tinha tomado um stop aqui, aí depois por meio ponto tomamos outro stop. Aí esse daqui pagou, tá? A operaçãozinha aqui pagou. Claro que é pouco, tá? É aqui assim, né? Era pouquinho, um alvo curtinho, tinha espaço até 200. Ela pagou, né, os seus 4 pontos. E aí depois teve um outro aqui, a gente faz aqui, a gente tem um outro pivôzinho de alta aqui. E aí, no caso, estopou também, tá? Aqui ele acabou estopando também. Então, foram 3 stops e um gain na terça-feira. Aí a coisa começou a desandar, né? Terça-feira foi isso. Quarta-feira. Quarta-feira, aí foi o dia que pô, cara, minha pressão subiu, tive que sair da frente da tela, senão eu ia ter um AVC. É, o que acontece? O mercado aqui, ó, ele teve aqui o águia do Antigo Testamento, até teve gente que pegou aqui, né? Aí depois ele foi lá, daí fez um topinho duplo, só que esse daqui me passou. Isso daqui é uma águia. Aí nós entraríamos no Candle 10 e aí tinha espaço até a 20 e nós faríamos dinheiro aqui. Só que isso aqui me passou. E eu acabei fazendo isso aqui, esse movimento aqui. Com essa entrada que nós pegamos na promoção, ela chegou a dar 5,5 pontos. Problema que ela estava próximo ao alvo de 200% desse pivô de baixo aqui. E aí o que aconteceu? Tomamos stop, né? Em alvo de 200%. Isso aqui que não pode passar. Como a gente tomou esse stop cheio até aqui, porque aqui ele não fez um pullback visual, né? Quando a gente está dentro da operação, a gente poderia baixar o stop. Aqui poderia ter baixado o stop também, ó. Aqui, ó, né? E aí eu não baixamos, deixamos para cá. Porque isso aqui já é um pivô de alta, isso aqui é um pivô rápido, é um pivô oculto, né? E aí teríamos espelhado para cima, claro que a gente ficaria esperto aqui com alvos, né? Até fizemos depois uma operação aqui, estávamos próximo ao alvo de 100%, por isso que demorou para passar, e ele, no caso, neste range aqui, ele por meio ponto não pagou, mas teve motivo da coisa ter ficado meio estranha aqui. Aí, meu, aí o paizinho não aguentou porque eu não estou muito tempo aqui na frente da tela, eu não gosto de errar, tá? Não aceito muito cometer erros. Aqui, por um detalhe, não deu para pegar, tá? Eu teria, ok, pagado bem. E aqui teria sido a operação do mês, né? A operação que teria pago aí seus 15 pontos, que é um águia bem visual, com promoção e um alvo lá bacana, né? Um alvo grande, um alvo lá embaixo, um tanto que foi até o 100%, segurou, né? E esse aqui eu não estava na frente da tela, não peguei, né? Não estava em condições aqui de saúde, né? Né? Não é fácil. Aí foi isso, tá? Quarta-feira foi isso, acredito, foi a última operação que nós fizemos na semana, né? Na quarta-feira, porque depois, na quinta,
não conseguimos fazer uma operação, porque aqui a entrada seria bem na 200 e depois só foi embora, não deu nenhum águia, tá? E na sexta-feira, hoje, muito caro, né? Candle 7 muito caro, 17 muito caro, e o Candle 33 contra a 20. Os movimentos, nesse caso aqui teria estopado, nesse aqui teria pago, e esse aqui teria pago, mas aí se a gente não usasse